Paz do Senhor, querido irmão, paz do Senhor, querida irmã. Mais uma vez estamos aqui, pela graça de Deus, em mais um podcast, né? Desta feita, nossa penúltima lição, lição de número 12. É com a grata alegria que nós estamos mais uma vez aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, me congrego no Templo Central, aqui na igreja em Fortaleza, né? E também na minha companhia, professora Gedídia, que eu saúdo com a paz do Senhor, peço que ela se apresente também. Paz, Senhor, para todos. É um prazer estar aqui junto com o Daniel para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender sobre esta lição, né, que estamos explorando os profetas. Meu nome é Gedídia, eu sou psicóloga, sou professora da EBD também, aqui em Natal. Não estou em Fortaleza, minha gente, só o É outro Daniel que está estado em já. Fortaleza. Estou emprestado. E Isso. Você está convidado a ficar até o final conosco, faça seus comentários, pergunte. Nós gostamos de dar uma olhadinha lá, o que você achar pertinente. E nós queremos também melhorar, né, Daniel? Na medida do Exatamente. possível, a gente quer Certeza. contribuir com o conhecimento dos irmãos. Perfeitamente. O feedback dos irmãos é sempre muito importante para que a gente esteja aperfeiçoando o nosso podcast. Então, queridos, lição de número 12, nossa penúltima lição, é a última, na verdade, é a última lição que trata propriamente dos profetas, né, do Antigo Testamento. A última lição, como os irmãos poderão conferir, vai tratar sobre o dom da profecia, vai falar um pouco sobre João Batista, já no Testamento. Então, essa é a última lição propriamente a respeito dos profetas do Antigo Testamento. E uma lição bastante rica, né? Acredito que os irmãos, como a gente sempre recomenda, né? Sempre dá uma olhada no texto bíblico antes, dá uma olhada na lição, antes de conferir propriamente o podcast, para um melhor aproveitamento. E se o irmão fez isso, se a irmã fez isso, vai perceber que são livros um pouco extensos, né? Às vezes até um pouco complexos também, principalmente o livro de Zacarias, que trata ali de muitas visões, né? Algumas de difícil interpretação. Então, é interessante que o professor realmente se prepare, né? E nunca esqueça, professor ou professora que esteja nos escutando, de resgatar a aplicabilidade prática, a aplicação prática dos ensinos que a gente estuda, né? Lembrando que a gente está no contexto de juvenis, né? Pessoas que não estão nem tanto na adolescência e nem são jovens ainda, né? Estão ali já nessa fase de transição. Então é importante que a gente sempre traga o contexto prático para eles, né? Daquilo que a gente está aprendendo. Não sejam puramente lições é, teológicas. Então, já no tópico de número um, o tópico de número um, o tópico número 2 vai se concentrar, né, no profeta Zacarias, o tópico número 3, profeta Malaquias, né? O profeta Zacarias é o tema do nosso tópico de número um, né? Antes de nós começarmos propriamente, deixa eu só dar aqui uma sugestão para o professor e professora. É, Se os irmãos forem perceber nessa lição de número 12, na revista, tem a foto de um menino e atrás tem uma foto de uma corrente, né, se desfazendo como se fosse pássaros, né? Então, antes de começar a aula, pergunte para o seu aluno, pergunte para a sua aluna, o que é que eles acham que essa imagem significa, né? O que é que essa imagem tem a ver com a lição que vai ser estudada, né? Então, interage ali com o seu aluno, com sua aluna, espere a resposta deles, né? E depois entre na lição. Bom, então, tópico número um, a profecia de Zacarias, né? Os irmãos vão perceber que o profeta Zacarias, ele já está no contexto pós-exílio, né? Então, ele é contemporâneo de Ageu, né? O livro de Ageu vai ser bem menor e vai ter uma aplicação mais prática, né? O profeta Zacarias, ele vai proferir suas profecias no contexto em que o povo está retornando, né? Ali do exílio, está reconstruindo o Templo de Jerusalém, e está numa fase também de reconstrução espiritual, não apenas uma reconstrução física, né? E como os irmãos, como a gente vai tratar aqui, foram muitos problemas que ele teve que lidar com o povo judeu, né? O povo judeu parece que desaprendeu a ser crente, né? Depois que voltou para sua terra. E Zacarias vai proferir ali profecias de exortação. A primeira metade, né, do livro, a gente pode situar ali do capítulo um ao capítulo 8, vai tratar sobre a reconstrução não apenas material, mas também espiritual do povo.
né? E dos capítulos 9 a 14, ele vai tratar ali de visões, né, mais messiânicas, de caráter mais messiânico, né? Então, é interessante essa divisão do livro. E muito interessante também, eu achei muito legal que o comentarista, ele conseguiu elencar aqui as profecias de Zacarias que têm a ver com o Novo Testamento, né? Ele cita aqui algumas: a entrada triunfal de Jesus, o preço da traição de Cristo, 30 moedas, o pastor é ferido. Então, a gente até dá uma sugestão aqui, professor, professora, dá um tempo para que o aluno procure no livro de Zacarias as profecias, né, que tem conexão com o Novo Testamento, né? Então, professor, professora pode falar, né, Gedidia? Ó, eu Isso. vou dar aqui 5 minutos para vocês procurarem aqui alguma profecia de Zacarias que se cumpriu lá no Novo Testamento, e para cada aluno que souber, o professor pode dar um bombom, né? Pode dar uma Isso. balazinha ali como uma Eu premiação. estava tendo uma Fica a ideia critério. aqui, Daniel, Sim, sobre palavras-chave, né? Porque como a gente tem um grupo de profetas, é interessante que a gente ative esses recursozinhos de memória, porque aí eles vão dizer, profeta Ageu fala de reconstrução do templo, mas profeta Zacarias também fala de reconstrução do templo, de conclusão do templo, e aí eles já ativam a memória focada em palavras específicas para ativar o conhecimento que eles estão adquirindo sobre aqueles profetas. E no caso de Zacarias, deve ter, né? Eu não me atentei para isso, que eu tive essa ideia agora, mas devem ter várias palavras se referindo à renovação, reconstrução, desconstrução para reconstruir, né? Libertação. Então, esse campo semântico que a gente chama, se o professor quiser, pode fazer uma cadeia de sinônimos, por exemplo, da palavra conclusão, reconstrução, ou de palavras próximas para criar uma ideia com os alunos. E, como o Daniel estava dizendo, dá um tempinho para eles criarem essa nuvem de palavras, né? E aí, com essa nuvem de palavras, eles já vão estar mais focados e fixos para conhecer as visões e ver as revelações que Deus traz para nós e trouxe para o povo de Judá nesse livro, né, naquela época. Então, eu acho que fixa, professor, as palavras-chave de cada profeta, que eu acho que vai valer muito a pena. exatamente. E como nós já adiantamos, o livro ele é coberto de visões, né? E aqui a gente entra no tópico número 2, né? São pelo menos 8, né? O comentarista ele elenca muito, foi muito legal aqui. Ele elencou de uma maneira bastante didática e resumida a visão do anjo com as árvores de mirto, os quatro chifres, quatro ferreiros, o homem com cordel de medir, Josué, o castiçal de ouro, o rolo voante, a mulher e o éfo, os quatro carros. Então são são profecias aqui. O professor também pode, inclusive, ao tratar, é um recurso didático que eu particularmente gosto, que é fazer desenhos, né, no quadro, perguntar ali para o aluno: isso aqui vocês acham que é o quê, né? Esperar a resposta deles, e a partir daí o professor pode dar uma explicação, ou se o professor tiver acesso a slides, né, não sei como é que é o contexto da sala de aula, né, que o professor dá a lição, mas pode também coletar imagens, né? Porque sempre que a gente tem visões, né, professor Gedidia, o ideal é colacionar imagens, né? Que isso facilita muito o Isso. entendimento e, como a professora Gedidia falou, a associação também com os eventos, né? A memorização. Então, o professor pode Acredito usar até que já esse... deve ter arrumadinho na internet, né, Daniel? Essas visões de Pois é, Zacarias. Coloca lá no Google visões isso, De Zacarias e bota nas perfeito. imagens. Provavelmente já vai ter uma imagem para cada visão, e aí você acelera o seu trabalho, para a glória de Exatamente. Deus. Para a glória de Deus. E são muitas visões, né? Se o professor não tiver tempo de falar sobre cada uma delas, o professor pode escolher uma ou duas para se ater um pouco mais, né? Para trazer as lições que aquilo ali pode, de onde pode ser extraída mensagens. Por exemplo, a quarta visão, falar de Josué, o sumo sacerdote, é uma visão bem interessante e ao mesmo tempo bem didática, né? Josué, ele aparece ali com as vestes sujas, né? Satanás, a Bíblia fala expressamente o nome dele, né? Está ali para o acusar, mas aí o anjo do Senhor diz que
diz para trocar as vestes dele, né, para colocar É nem uma vestimentas. revelação, a descrição, né? É uma descrição mesmo, né? É espetacular isso, né? Mostra, a gente pode extrair algumas lições daqui, né? Mostra o agir do Espírito Santo, né? Ao lavar as nossas vestes, ao nos colocar em outra condição perante o Pai através do sangue de Jesus. E o diabo que está ali o tempo todo para nos acusar, né? Ele não cansa dia e noite de fazer acusações contra nós, mas a misericórdia do Senhor ela dura para sempre. Josué também aqui como um tipo de Cristo, a gente pode tratar disso também. Aliás, o nome Josué tem muita semelhança com o nome de Jesus, né? São raízes semelhantes, aliás, do hebraico, que significa exatamente que Jeová é a salvação. Então, o professor também pode fazer Yeshua, né? Yeshua, exatamente. O professor pode fazer esse link, né? E, e faz referência também, né, a Jesus como nosso grande sumo sacerdote, né, da ordem de Melquisedeque, como está escrito no Salmo 110, como está escrito lá no livro de Hebreus. Então, o professor pode fazer essa conexão. Eu estou apenas citando uma, né, a respeito da quarta visão, mas o professor pode escolher alguma outra para falar para os alunos. E, É, Daniel, eu estou olhando a isso, lição, você falou da imagem inicial da lição, e eu já estou olhando a segunda imagem, porque às vezes a gente subestima a lição, né? A segunda imagem aí, na página seguinte, onde já tem lá letra E, que é a quinta visão, tem uma tomada sendo ligada, religada, né? Se aproximando, você viu? Então, aproveita essa imagem também, professor. A lição não é feita por acaso, não, né? A gente, é, às vezes, deixa passar algumas coisas que são realmente importantes. E quando a gente vai ver o contexto geral, né, das visões, tem um eixo central, né, da fala de Zacarias, que tem tudo a ver com religar, né? Como eu estava exatamente, falando antes. Existe um campo aí de palavras-chave que você pode explorar, religar, desconstruir, reconstruir, reconectar, conectar, como o Daniel estava falando, é, uma palavra renovação. inovação. Renovação tem a ver com religar, refazer, reconstruir. Então, aproveita a imagem aí da tomadinha aí que está sendo ligada ou desligada, que já é importante o seu juvenil aí fixar na memória a imagem da conexão ativa. E aí a gente Exatamente. Pois já não, professor, pode pode, concluir. e aí a Pode- gente já pode pensar que o 2.2, o subtópico, né? Ele coloca sobre essa visão central, né, Daniel, das visões de Zacarias. Exato. Qual seria, né, esse grande tema, né, o tópico 2.2, ele parece resumir bem, assim, quase todas as profecias de Zacarias e também que vai ter a ver com Malaquias, que a professora Gedidia já falou, que é a questão da renovação, né? É importante salientar, eu gostei muito da referência que é feita aqui, João capítulo 4 versículo 24, quando Jesus fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não basta apenas reconstruir o templo, né? É preciso acontecer também uma reconstrução interna, né? E a partir daí, as bênçãos do Senhor cairá sobre nós, né? No último tópico aqui da página 84, o comentarista ele fala assim: o ponto inicial era a conclusão da obra de reconstrução do templo. Né? E é muito interessante notar esse princípio bíblico que está presente em várias passagens das Escrituras, que primeiro a gente conserta o altar para depois receber, né, o fogo. Né? A gente lembra muito disso lá em Elias, né, os profetas de Baal. Ele primeiro consertou o altar do Senhor, depois clamou e o Senhor mandou fogo. Então, é preciso, antes de receber o fogo, antes de receber as bênçãos espirituais, primeiro um conserto, né? Primeiro uma renovação interna, uma mudança interna, né? Para que o Senhor possa, de fato, derramar suas bênçãos sobre nós. Né? Então, esse basicamente, queridos, é um resumo assim, é bem resumido mesmo, do livro de Zacarias. Né? O professor vai ter esse desafio aí de montar a aula, né? Sem, obviamente, é, gastar tempo, né? Administrando esse tempo, porque
o tópico número 3 ainda fala sobre um outro profeta, né, que é o profeta Malaquias, que é para onde a gente vai agora. E o professor tem esse desafio, né, de administrar o tempo para que não se fale muito sobre o profeta e, em compensação, deixa outros falando um pouco, né, com poucas informações. Então, pense bem aí como você vai administrar esse tempo. E Profecia de deixa Deus te Malaquias, usar, né? Deixa Deus te exatamente, deixa eu usar. usar, exatamente, deixa o Espírito Muitas Santo, vezes o aluno vai trazer alguma coisa na sua fala, você percebe que chamou mais a atenção dos seus alunos, é por aí, né? é, É quando você sente um mover espiritual, né? Mesmo que seja dentro de você, o Espírito Santo falando a você, vá por aí, né? é Às vezes a verdade, gente se preocupa com uma lição que tem muito conteúdo, porque precisa ser oferecido, né? Precisa ser dado, mas o Espírito Santo é o professor mor, né? Ele é o é professor verdade. por excelência. Então, vamos atentos, preparados, atentos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te guiar, professor. É verdade. Deixa Deus te usar, né? Desemboca o vaso. Glória a Deus. Então, terceiro tópico, querido, profecia de Malaquias, né? Aqui o contexto do profeta Malaquias é ligeiramente diferente. Aqui o templo já estava todo reedificado, o ministério da casa do Senhor havia sido estabelecido, né? Isso difere realmente do profeta Zacarias. E aqui a grande acusação contra os israelitas é que eles haviam abandonado o zelo, né? Aquele zelo, aquele cuidado com as coisas do Senhor, sabe? E isso pode ser exemplificado de diversas maneiras, né? Adoração hipócrita e mecânica, né? Eles ofereciam animais defeituosos, não ofereciam o melhor ao Senhor, deixavam de dar os dízimos e as ofertas, né? A idolatria, casamento pagãos. Então, aquele zelo eles haviam, de fato, abandonado, né? Daniel, Pois e não, querido professor, essa palavra zelo é uma coisa que eu entendo, considerando o contexto da Bíblia Sagrada, que é uma palavra que a gente precisa explorar. Porque é uma geração que a gente tem agora, que a gente chama geração digital, né? Z, as letras tudo, que zelar não é um conceito muito claro para eles, não. Por quê? Porque eles são a geração da informação rápida e fácil. Então, eles são a geração que eles estão entrando em contato com tudo e em quantidade muito grande. Por que que eu teria que me apegar ou zelar por alguma coisa se tudo está à distância das minhas mãos, né, dos meus olhos, né? Então, a palavra zelo aí é um conceito que eu acho importante. Quando eu estava lendo a lição, essa palavra saltou aos meus olhos, porque falando com adolescentes, eu não estou generalizando, certo? Mas a cultura deles é muito, como eu posso dizer, Daniel, é muito volátil, superficial. sim. Exatamente. A Uhum. cultura que eles têm é tão ampla, vamos falar assim, essa cultura mundial digital, ela é tão variada que eles perdem referências. Eu acho que a gente já viveu um pouco perda de referências, principalmente de pessoas, de autoridades, né? Mas a geração deles não tem. Por quê? Porque tem muitas, tem tantas, tem influencers, tem Instagrams, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Também. E essa palavra zelo é uma palavra que a gente pode aproveitar e dizer: olha só, é a Bíblia quem está falando, foi Deus quem levantou Malaquias para dizer: acordem, existem coisas que são para serem zeladas, guardadas, né, valorizadas de uma forma especial, né? Então, aproveita essa palavra aí, zelo, porque eles não vão ter muita clareza. Zelo é o quê? Ah, é manter limpo, é manter organizado, é manter, né? O que é zelo para vocês? O que é zelo com a palavra? Zelo com a religião, então?
né? Aí, quando a gente começar a falar sobre renovar, reconstruir algo que estava há 20 anos perdido, que era o templo, para poder retomar, tipo, 20 anos atrás, por que que eu vou ter que reconstruir uma coisa de 20 anos atrás? Isso fala dos marcos antigos que não devem ser removidos, né? Algumas pessoas na internet querem tornar marcos antigos como uma coisa banal, como se não precisasse. Ah, virgindade, isso é coisa besta, isso está fora de moda, né? Isso Fora de não é moda, uma a coisa, palavrinha. isso não é relevante. O ser humano, olha só que perigo. O inimigo fala, o ser humano evolui, mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa manter algumas coisas, manter os marcos antigos, manter os princípios bíblicos, né? Fale sobre isso com o seu adolescente. Exatamente. Só para fechar essa questão que a professora Gedidia levantou, muito interessante, a palavra zelo, né, ela tem uma importância central também no próprio Antigo Testamento, né? Aliás, no Novo Testamento, quando Jesus faz aquela expulsa aqueles comerciantes ali do templo, e a Bíblia fala que os discípulos lembraram daquela profecia que está escrito lá no Salmo 69, quando diz: O zelo pela tua casa me consumiu, né? Isso, Que foi algo escrito pelo salmista, mas fazendo uma referência ao Messias, né? Então, essa parte, essa palavra zelo é uma palavra pequena, mas de grande importância, inclusive para nós hoje. Então, professor, professora, mencione isso com o seu aluno também. E o último subtópico do tópico de número 3 fala da diferença entre o justo e o ímpio, né? É um tema que perpassa, assim, praticamente durante toda a Bíblia, né? A gente vê muita referência justo e ímpio lá em Provérbios, né? Os profetas resgatam essa temática. E uma das coisas que os israelitas achavam, né, é que não valia a pena praticar o correto, pois os soberbos é quem prosperavam, né? Isso está escrito lá no capítulo 3, versículos 14 e 15, né? Isso lembra muito o Salmo 73 de Asaf, né? Aquele salmo que ele questiona, né, a prosperidade do ímpio, ele se perturba, mas que no final ele vê o fim, né? O fim deles, e aí ele entra na presença do Senhor e compreende, né? Aquela situação que incomoda tanto. Então, um tema que a gente pode trazer aqui para o aluno é a questão da prosperidade. O que é prosperidade? Será que prosperidade é riqueza material? A prosperidade de alguém é medida por riqueza material? É medida por ausência de problemas, né? É bom que a gente fale esse tema porque pode ser que o aluno tenha um conceito equivocado, né? Aliás, o conceito que a Bíblia prega de prosperidade é totalmente diferente do conceito que o mundo apregoa também, né? Então, e a gente não pode esquecer que o seu aluno é bombardeado com as informações equivocadas, né? Que ele aprende em redes sociais, que ele aprende na escola, que ele aprende até com familiares. Então, é importante que o professor traga esse tema também para redirecionar ele para os verdadeiros significados, né? E um dos significados é justamente o significado da prosperidade. Um tema que o professor, aliás, que o comentarista fala é servir a Deus. Também é um outro conceito que também tem sido, vamos dizer assim, até desmantelado mesmo, né? O que é servir a Deus, né? O que é ir para a igreja todo domingo, é ir para a igreja todos os dias da semana, O que é uma né, vida professor? cristã, né? É uma vida cristã, né? Será que é fazer para todos os conjuntos, não faltar EBD, não faltar os ensaios? Será que é isso? Tudo isso é importante, mas será que servir a Deus é isso? Se resume a tudo isso? Então, também é algo que pode ser trazido, né, para a sala de aula, né? E uma coisa importante também é fazer esse contraponto de justo e ímpio, professor, fazer das consequências de ambos, né? O justo vai ter suas características. Dá para fazer aquela tabelinha, né? No quadro. O justo vai ter X características. O que é um justo? Você vai caracterizando o justo junto com o seu aluno. O ímpio, tá. E aí, depois, faz uma segunda linha dessa tabelinha com as consequências de cada um. Porque nós temos uma tendência a enfatizar as consequências do ímpio.
O ímpio é o salário do pecado é a morte, Deus pesa a mão, vem um castigo, vem uma consequência ruim, mas tem uma motivação muito importante para nós, e aí vem a abordagem psicológica, né? Que nos motiva a ser justos também, porque ser justos tem consequências, e ser justo tem consequências boas, né? A vontade de Deus, que é boa, é perfeita, é agradável, é próspera, é vida abundante, né? Como disse João. Abundante não é escassa, abundante É verdade. não é enquadrada, Superficial, né? superficial, não, abundante é profunda, é intensa. Então, a gente enfatizar, fazer essa dicotomiazinha com as consequências de cada comportamento também. Por quê? Se estamos falando em renovação espiritual, pode ser que tenha um aluno na sua sala que esteja em situação difícil espiritualmente. E se a gente só mostrar que a impiedade leva, ou o erro, né? Ou ou vamos dizer assim, a falsa vida cristã, ou uma vida cristã com dubiedade, né? O crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Se você só mostra que isso é ruim, a gente esquece de dar ênfase que sempre é tempo de voltar a Cristo. Sempre é tempo e que ele está na igreja e que ele tem todas as chances possíveis de ser um justo, né? E que essa diferença existe porque Deus é justo, porque ele precisa fazer esse julgamento para que ele possa dar os caminhos para nós, né? Esses dias eu estava, só para dar uma ilustrada para os professores, esses dias eu estava conversando com um colega e ele estava dizendo assim, meu Deus, tem cada denominação que usa a persuasão mesmo na cabeça das pessoas, né? Usando um discurso, uma oratória, o evento, a música, tudo em função do nome de Jesus, mas para uma atitude que nem bíblica é, para um ritual. Você vai passar por não sei aonde e Deus vai lhe dar o dobro. Você vai entregar não sei o quê e Deus vai lhe entregar de volta. Se você fizer assim, Deus vai fazer assado. E, na verdade, essa religiosidade ou esses rituais, eles não são bíblicos, são uma falsa religião. E isso fala da necessidade da renovação, da necessidade de Bíblia, né? Bíblia um, Bíblia 2. Então, se a gente está falando de renovação espiritual, mostre ao seu aluno que ele precisa, que a renovação é um processo de mudança. Vai sair de uma situação distante de Deus para estar numa situação próxima a Deus. E que isso é um movimento. Ah, eu estou em pecado. Senão seu adolescente vai entrar naquele momento assim, eu estou em pecado, que desgraça, não tem solução para mim, eu não vou conseguir. Eu estou em situação muito, meu Deus, eu estou em pecado, eu estou errado. E aí o inimigo, ó, o dedão do acusador vai lá na Como alma lá em dele. Josué, né? Ó, esse aí não presta não, esse aí, ó, não serve para mais nada, né? Exatamente. No final das contas, eu quero dar ênfase, professor, para que você é, fale das benéfices de ser justo, das benéfices de estar próximo de Deus, de reconstruir sempre, e de que ninguém é perfeito. E que essa reconstrução não é hoje estou com tudo destruído, amanhã estarei com tudo construído. Não, é um processo, né? Essa semana eu estava ouvindo uma música bem antiga, Daniel. Acho que não é da minha época, não. Eu acho que é. Mas ela foi regravada e ela foi regravada por Eli Soares. O cantor é Álvaro Tito e foi regravada Não Há Barreiras. E aí eu ouvi também uma música chamada Pelo Sangue.
E a Sim. música diz assim: pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. Pelo sangue de Jesus, tu tens poder. Pelo sangue de Jesus, comece a cantar. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Às vezes, o nosso jovem, vou falar jovem para ampliar, né? Esquece dessa necessidade do sangue de Jesus nas nossas vidas, né? Porque o sangue tem o poder de neutralizar a força do mal. E esse processo de dubiedade na mente da gente o sangue de Jesus é quem vem e destrói. Tira a dubiedade, diz: meu Deus, o sacrifício de Jesus é suficiente. Não tem que eu ficar pensando no meu erro, não. Jesus morreu na cruz para me salvar. Ponto, diabo. Ponto Entende? final. Glória a Deus. E Glória a Deus. aí, e aí, professor, isso fortalece o coração do seu adolescente e diz: é mesmo, eu não preciso ficar me com espírito de miséria dentro do meu coração, miséria espiritual. Não, eu sou um coitado, não tenho força, sou um crente fraco. Não, Jesus já foi, passou, viveu 100% homem, mas foi 100% Deus. Viveu as agruras deste mundo para que a gente pudesse dizer: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. E aí ele ganha a força da renovação espiritual. Agora, precisa reconhecer, igual o Zacarias falou, reconhecer que Cristo, que Cristo é o Messias, que ele vem com a missão e que ele cumpriu essa missão, né? É isso. Não deixa Perfeito, o né? adolescente sucumbir na ideia do injusto igual o Salmo 73, não. É verdade, professor. Cuidado e assim, você tem essa missão, né, de alertar isso ao seu adolescente, né, inclusive dar o remédio para aquilo que ele está sofrendo. A professora Geri já falou muito bem aí, que é o sangue de Jesus, né? E já nos encaminhando agora, né, para nossa conclusão, né, depois do que a professora Gedi falou, fica até difícil concluir alguma coisa depois disso, Mas mas sabe é quem me deu? perfeito. Foi Deus essa Pois semana, é, amigo. Ele é a pois é. misericórdia purinha. É verdade. Então, deixe ser usado, professor, né? De repente, o Espírito Isso. Santo te direciona para algo, para uma mensagem, né? Aquilo que a gente está discutindo aqui no podcast. E você dê lugar, né? Fala aquilo que o Senhor quer ministrar, né? A gente não conhece os nossos alunos, mas o Espírito Santo conhece, né? E É muitas vezes isso. Deus nos usa para falar com eles. Então, em conclusão, essa é a mensagem, né, que nós tínhamos, lembrando que os dois profetas, ambos são pós-exílio, certo? E eles têm uma mensagem comum, né? Tem várias coisas em comuns, mas uma coisa que a gente pode falar seria justamente a questão da falsa religiosidade, né? Nós não podemos nos tornar crentes mecânicos, né? Crentes de bater ponto. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que estar sempre, como a professora Genídia, nos renovando, renovando o nosso entendimento, como fala o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, né? O tempo todo reavaliando, meu Deus, qual o propósito de eu estar indo para esse culto no domingo? Né? Qual o propósito de eu ser crente, né? Então a gente sempre tem que estar nos autoavaliando, né? Fazendo uma avaliação crítica de nós mesmos, e incentivando nosso aluno a fazer também, né? Para que nós estejamos sempre nessa posição de verdadeiros adoradores, né? Então é basicamente essa conclusão, né, que eu tinha para dizer. Queria passar para a professora Egídia também para as palavras conclusivas dela. Teve uma época que eu ainda sou jovem, mas já faz um tempo. E eu recomendo a você, professor, que indique a leitura. Acho que o livro está aqui, ó, que coincidência boa. A leitura Ai, desse livro aqui, ó, Vida com vida com Propósito, propósitos. É uma de benção. Rick Warren. É É um uma livro que eu benção. tenho de cabeceira, assim, sempre para eu não esquecer a importância dele para mim, assim. E quando eu li esse livro, eu comecei a perceber justamente como eu precisava estar mais atenta às minhas ações na igreja, né? Então eu brincava com um colega meu, eu tocava na orquestra e eu ficava vizinho ao oboísta, né, que tocava oboé. Aí às vezes eu percebia o meu colega, o irmãozinho lá na igreja, tocava, e daqui a pouco ele pegava um papel.
da faculdade e começava a resolver um algoritmo. Ele era da área de física e gostava e se divertia fazendo aquilo ali e ao mesmo tempo era uma tarefa importante para ele, então ele fazia. Aí eu comecei a perceber isso, aí eu olhava para ele e dizia: "Tá fazendo o quê?" Aí ele me explicou a primeira, me explicou a segunda, mas como eu tinha lido o livro, eu dizia: "Isso tá errado, como é que eu vou fazer ele entender que isso tá errado?" Na hora da pregação, ele lá, X, não sei o que, os números subindo, descendo. E aí eu comecei a perguntar com mais frequência. Eu dizia: "Fulano, tu tá fazendo o quê?" Eu disse: "Tu não já sabe?" Eu disse: "Mas aqui na igreja, tu tá fazendo o quê?" Aí ele começou a cair a ficha dele. Disse: "Oxe, eu vim para a igreja." Eu disse: "Sim, mas tu veio fazer o quê aqui?" Aí ele disse: "Oxe, adorar a Deus, né?" Só que eu disse: "Ah, beleza, tu veio para adorar a Deus? Ótimo, vai dar certo. Se tu veio para adorar, vai dar certo." Aí ele pegava o papel, aí já ficava meio inquieto, assim, com o papel. E aí passou, ele entendeu as minhas perguntas, né? Ele disse: "Não é hora de tu fazer isso, não." Eu tive abertura depois para dizer que ele valorizasse mais o momento de estar na igreja, né? Essa é uma lição muito importante para os nossos adolescentes, porque se eles estiverem de fato na igreja, né, mesmo que às vezes habituados ou como de costume, isso vale. Por quê? Porque a gente está distraído quando a gente vai para a igreja, entende o propósito de estar na igreja, aí Deus nos traz. O Espírito Santo de Deus nos arrebata, igual eu fiz com o meu colega, disse: "Amigo, isso não é hora de você estar mexendo." E aí ele começou a parar, ele de vez em quando ele que fazia a pergunta para mim, me percebia assim meio distraída, olhando assim para o meio Olha da aí. igreja, ou então mexendo no telefone, ele dizia: "Tá fazendo o quê?" Aí eu dizia: "Ah, já sei." Guardava o telefone. E eu com ele, então, fomos colegas de bancada, né, na orquestra, e foi uma benção. Ele é físico hoje, e ele lá no Rio Grande do Sul, não sei nem, vou até entrar em contato para me lembrar. No final, é Beleza. isso, né? Às vezes parece costume, mas é um costume bom, né? Que a gente precisa valorizar, porque a graça de Deus chega até nós quando nós também nos deslocamos para a igreja. Mas não é tudo, igreja não é tudo. A gente precisa desenvolver a nossa vida espiritual. Isso fala para adolescentes e fala para de 0 a 100 anos, né, Daniel? Pois é, assim, com certeza, inclusive para nós mesmos, né? Verdade. Então, principalmente para você, professor, professora, é uma lição que realmente nos torna bastante reflexivos, né? E é isso, queridos. Lição de número 12. Nós esperamos que esse podcast seja proveitoso, né, para o professor, para a professora. Sempre alertamos aqui, peça sempre o direcionamento do Espírito Santo para, na hora de preparar a lição, na hora de ministrar a aula, né, para que você seja um canal, de Deus na vida do seu aluno, da sua aluna. Tá certo? Então, muito obrigado por ter, estado até aqui conosco. Se Deus permitir, até a próxima revista, né? Porque agora com a conclusão nós nos veremos apenas na próxima revista, assim Deus permitir, tá bom? Então, a paz do Senhor, boa semana e um bom domingo, se Deus quiser. Até Pai, mais. Senhor.